Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mateus, capítulo 6, do versículo 22 ao 23. Nesses dias, Deus me levou a pensar muito sobre essa palavra, sobre tudo aquilo que tem atraído a nossa visão, a nossa atenção, tudo aquilo que tem atraído os nossos olhos. E bem como diz o próprio texto, que a candeia do corpo são os nossos olhos. Então, o que significa candeia? Olá, meu querido irmão e irmã, que a paz de Cristo esteja com você e toda a sua casa. Sou o pastor Douglas Lavina e está começando agora o Momento da Palavra. E desde já eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no meu canal e ative o sininho para as próximas notificações. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares para que a Palavra de Deus alcance a todos. E fique até o final, porque logo em seguida estarei orando por você. O que significa candeia? Candeia é uma pequena peça de iluminação, uma lamparina ou lâmpada pequena que serve para clarear todo o ambiente, como usada nos tempos dos profetas até chegar no período de Jesus e de seus discípulos. Então, paralelo a isso, significa dizer que os nossos olhos são uma pequena peça de iluminação para clarear todo o nosso corpo. A forma que olhamos para a situação ou alguma coisa vai nos dizer o quanto somos sábios na questão. Ou seja, se olharmos para uma questão ou alguma coisa com um olhar mau, reagiremos com maldade. Ou se olharmos para a mesma questão com um olhar bom, reagiremos com bondade. E é dessa maneira que Jesus nos ensina a olhar as nossas questões ou algo na vida. Se meu olhar é bom, todo o meu corpo será bom, cheio de luz. Porém, se for mal, todo o meu corpo será mau, ou tenebroso, como assim diz o texto. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17, assim diz: Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se a concupiscência da carne trata do pecado aparente, a concupiscência dos olhos trata da pureza do nosso coração. Um exemplo na Bíblia é o de Ló, que ao ver os lindos campos irrigados das planícies, foi em direção a Sodoma. Abraão, entretanto, subiu ao monte para viver nos carvalhais de Manre. Este é um princípio ainda atuante. Se vivemos conforme o que vemos, nossa tendência é habitar em meio aos pecadores deste mundo que visam os prazeres carnais. Mas quando não vivemos conforme o que vemos, então subiremos a montanha em busca da firmeza de Manre e viveremos em meio aos carvalhos. Foi ali que o Senhor visitou Abraão e não na planície. Para onde você tem olhado, está trazendo luz ou trevas para a sua vida? Jesus mencionou em Mateus capítulo 5, versículo 28, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Então podemos concluir que só em olhar com intenções ruins já está pecando. O que temos desejado? O dinheiro que não nos pertence por causa das nossas necessidades? Se ligamos à televisão, ela despeja todo tipo de sujeira nas nossas mentes, como adultério, pornografia, fofocas e mentiras. E dessa forma muitos têm sido derrotados através de seus olhos. O sistema que vivemos faz também que nós olhemos para a soberba, malícia, avareza e a idolatria. Não devemos olhar para nenhuma dessas coisas.
Se queremos nos purificar de tudo isso, ou dessas questões, devemos olhar somente para Jesus e pôr em prática os seus ensinamentos para que a sua glória resplandeça em cada um de nós. Veja o que diz a palavra em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Entretanto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15, diz assim: E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Pelo contrário, coloca no velador e assim ilumina a todos que estão na casa. A palavra alqueire tem a raiz árabe que significa cesta ou saco para a medição dos grãos, originado de um verbo que é precisamente medir. O termo alqueire é citado na Bíblia no seu sentido original, de cesta para medir grãos, onde a passagem bíblica fala em acender a candeia debaixo do alqueire, que simbolicamente representa ocultar a luz. A parábola A Luz do Mundo, também conhecida como a parábola da lâmpada debaixo do alqueire, é uma das bem conhecidas parábolas de Jesus, aparecendo em 3 evangelhos do Novo Testamento. As diferenças encontradas em Mateus, no capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, e em Marcos, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 25, e também Lucas, capítulo 8, do versículo 16 ao versículo 18, são bem pequenas. Em Mateus, a parábola é uma continuação do discurso no Sermão da Montanha sobre o sal e luz. Jesus queria fazer-os entender, através dessa parábola, que uma vez iluminados pela luz do Evangelho, deveriam eles levar essa luz a todas as pessoas. Então, a ideia central desta parábola é que a luz deve ser revelada e não escondida. A luz tem sido reinterpretada como significando Jesus ou a sua poderosa mensagem propriamente dita. Então, a luz revelada a nós através da mensagem de Jesus deve ser resplandecida em nós e transmitida pelas nossas ações diante dos homens. A palavra de Cristo não deve ser ocultada e sim colocada no velador, que significa suporte e representa a ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós como o sustentáculo de Cristo para iluminar toda a nossa maneira de viver para o cumprimento do seu alcance em outras pessoas, a fim de que seus olhos espirituais sejam abertos através do entendimento da palavra do Evangelho de Jesus, como assim diz em Mateus capítulo 5, no versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora, nesse momento, eu peço que você feche seus olhos e curve a sua cabeça, se possível. Senhor, Deus de amor e bondade, te amamos e te adoramos por tudo o que tu és em nossas vidas. E nesse instante, eu humildemente te peço por essa pessoa que assistiu esse vídeo, Senhor. E tenho a convicção que o Senhor falou ao coração de cada um nesse momento. Nos ensine a andar na sua luz e permanecer em ti, que os nossos olhos sejam cada vez mais purificados e pelo poder que há no teu nome, possamos olhar com os olhos da fé e enxergar os teus caminhos e assim prosseguir em nome de Jesus. Amém. Então fique com essa palavra para o seu coração. Vá e siga olhando somente para Jesus. Acredite, tenha esperança, tenha fé. Até o próximo vídeo.